Fala galera! Tudo bom com vocês? É isso aí, mais uma vez aqui, teologados pra vocês. A gente vai falar de um tema hoje interessante, né? Aos nossos olhos. E aos olhos de Deus, com certeza, né? Cristão, mas mais acho, importante né? ainda, aos nossos olhos, que a gente precisa se comunicar com Deus. Mas a gente só se comunica com Deus através de uma palavrinha. Através da oração. Através da oração. Porém, o problema que temos em relação à oração em todo mundo, e não sou eu que digo, mas são grandes líderes cristãos em todo mundo, é que a oração ela tem ficado cada vez mais de escanteio. Faz algum sentido isso? O povo tem orado menos, tem se importado menos com esse meio de graça, que é tão importante para a vida cristã, que é a oração. Sem oração, talvez a vida cristã fique sem sentido. Não faz sentido nenhum. E cabe a indagação que as pessoas sempre fazem. Ué, mas se Deus sabe todas as coisas, mas por que eu devo orar então? Cara, a oração não foi feita por Deus para Ele mesmo. Não é algo que, eu vou fazer porque eu vou saber de todas as coisas agora, é a maneira como eu decretei para que eu saiba das coisas. Não, a oração foi feita para nós, para os homens. É a maneira que nós nos comunicamos com Deus, é a maneira que nós nos portamos diante de Deus, é uma bela oportunidade e um prazer imenso de derramar sua alma diante dele. Mas tem um grande problema hoje que a gente encontra, é que por mais que as pessoas talvez saibam a importância da oração, existe um grande problema que é a oração mecânica. Tem se tornado algo comum desde a educação dessa criança. Quando ela está lá na escola dominical, o próprio professor já faz aquela oração mecânica e a criança aplica isso desde o nascimento dela. Então, e no crescimento dela, desde a juventude e tal, até a sua idade adulta, né? Então, isso é um pouco complicado e o Wesley sabe falar melhor que eu. Porque eu faço orações mecânicas sempre, então você fala melhor. Não é? É que assim, eu tenho um certo incômodo quanto à oração. Eu vou confessar aqui o meu pecado. Eu fico um pouco incomodado com a oração das pessoas. E geralmente quando a gente está num ambiente como uma igreja, em que uma pessoa ela é convidada a fazer uma oração em nome da igreja, eu presto bastante atenção no que ela está orando, porque aquilo vai embalar exatamente a minha oração. Eu vou entrar intermediando. exatamente, ela tá representando todo aquele povo. Eu vou entrar em concordância com aquilo. E a pessoa ela mete uma oração, tipo café com manteiga, tá ligado? Café com manteiga, é pão com manteiga, tá ligado? Eu particularmente, e esse é o meu pecado, confesso aqui, eu não consigo tá naquela vibe, tá ligado? A minha cabeça ela fica distraída. Essa é a contradição. É quando as pessoas confundem a oração pública da oração individual. Exato. Que é aquela que você faz no seu quarto, em secreto, que as suas confissões, aqueles pecados que você tem, que você não vai falar ali publicamente pra onde você está intermediando a oração junto com o povo de Deus, você não vai falar, é totalmente diferente uma coisa com a outra. Sim. Sabe aquela oração que você faz antes das refeições? Sabe aquelas palavras repetidas de todos os dias? Todo mundo fala assim, obrigado por esse alimento em nome de Jesus. Ninguém quer que eu faça oração antes de alimento, porque dizem que minhas orações são longas. Ok, mas as pessoas fazem essas orações antes da refeição, tipo assim, Senhor Jesus, que faça mal, que faça bem, em nome de Jesus, amém. E acabou. E vamos comer. Tem gente que faz isso na igreja, tipo, vai estar orando por toda a igreja, tipo, manda umas dessas, não faz sentido. Já aconteceu comigo quando eu tava morrendo de fome, eu fechei o olho, não falei nada, abri o olho e já comecei a comer. Tipo assim, o olho comigo aqui, eu agradeci. Foi uma oração com pensamento. Obrigado. É uma fome por não orar, né? Jesus amado. Mas isso é um negócio muito comum hoje em dia. A gente parece que vira motivo de chacota e realmente vira, mas há um problema aqui. Eu tenho visto uma geração de pessoas que não estão mais se preocupando com essa conexão. Essa parte ela é literalmente mística. Com a importância, com a reverência, exatamente, com a profundidade da palavra. Mas vale lembrar também que só porque a gente tem que fugir de uma oração mecânica, não quer dizer que a minha oração tem que ser um discurso. Não quer dizer que eu simplesmente vou soltar aqui uma auréola de palavras. Não, eu vou rasgar meu vernáculo diante da igreja. Vou rasgar o meu vernáculo diante da igreja. Vou enaltecer as palavras, vou fazer um brilhante discurso, mas não, a profundidade da igreja, da oração. É aquele seu amigo que você convidou pra ir na igreja. O cara fala, nossa, você nunca falou assim comigo, mas na hora da oração você fala assim, por favor. O cara até muda a voz, né? Até põe uma entonação maior. Nossa, você fala beneplácito, eu não sei nem o que é beneplácito. Exato. A ideia não é que seja um discurso complicado, mas a profundidade da oração encontra-se no que você diz e o que aquilo é pra você, o que você crê no que você diz. Por exemplo, quando você simplesmente chama pelo nome de Deus, Senhor, Deus Pai, Todo-Poderoso, Soberano, o que isso significa pra você? Aí que tá a profundidade da oração. É aí que ela vai calar na sua alma. E não simplesmente você trazer um discurso eloquente no meio da igreja, que muitas vezes vai botar os velhinhos pra dormir e as crianças pra chorar. Parece um roteiro de filme, né? O cara começa a orar e fala assim, Senhor, ajuda as veredas do campo e as campinas que estão passando por necessidade, as senhoras
que estão lá no... Parece Salmo 23. Parece Salmo 119, a pessoa quer orar. Salmo 119 é da hora. É lindo. Por mais que o Salmo 119 seja bom. E é uma oração, né? Mas aí a pessoa quer discorrer tudo isso. Aliás, até num culto solene que Sim. existe um tempo também, existe uma ordem, uma decência. Jesus, quando vai falar daquele fariseu que fala assim, olha, senhor, o dízimo, eu sou bacana, Ele e lá, bate lá, no peito e bate no peito, fala de si para que os outros próprio. vejam e se invejem daquilo. E dá uma humilhada lá no publicano. E também Jesus vai falar daqueles... E ele fala totalmente contra isso e vai dar aquele exemplo de você entrar no seu quarto, trancar a porta e orar ao Pai em secreto, porque em secreto ele te ouvirá. Sim. Eu acho que isso aqui é uma conexão muito importante, né? E daí você vê pessoas jogando palavras assim, sabe? A oração... A minha cabeça vagueia, cara. Eu não consigo. A oração ela tem que cumprir alguns requisitos. Primeiro, ela serve para falar com Deus. Você tem que falar sinceramente a Deus. Você não precisa ser culto. Você tem que ser sincero. Falar... Claro, você tem que ter toda a reverência para com Deus, mas você tem que usar você mesmo falando. Tem que ser a sua alma derramada ali, né? E submissão. Sim. Né? Você precisa ser submisso a Jesus Cristo. E se você está orando no meio da congregação, você tem que entender que você está fazendo a oração por toda a comunidade, por toda aquela igreja. Então não adianta você dar aquela floreada. Porque às vezes a gente parece que quer que as pessoas vejam a gente. Que a gente ora bem, né? Mas Vini, tem uma oração que é o padrão, é o modelo que a gente deve seguir. E aí a gente não adianta a gente discutir diversas coisas aqui sem a gente citar ela, porque foi o próprio Deus, o próprio Jesus Cristo encarnado que nos ensinou e aplicou esse modelo na oração do Pai Nosso lá em Mateus 6. Sim. É importante porque nós vemos que ela não é algo tão comprido e às vezes as palavras dela não trazem um sentido tão profundo ao simples passar dos olhos. Mas quando você identifica o que você realmente crê naquilo, quando você realmente... Cada confissão que ela tem. Exato, a confissão que ela tem, a petição que ela faz, você entende o que é realmente uma oração poderosa, uma oração completa. Ela é eficaz. Primeiramente a gente tem que preparar que a oração ela tem que ser feita a Deus, somente a Ele, e tem que ser pelo meio de Cristo. Tem que ser por Cristo, somente. Mas a gente estava discutindo, a Everson e eu, mas a oração do Pai Nosso não fala em nome de Jesus. Não fala aqui no final da oração. Ela não termina com em nome de Jesus, amém. Mas a gente tem que ver foi por onde ela Cristo. Sim, foi o próprio Cristo que instituiu ela. Mas também a Bíblia fala que quem é o nosso mediador para com Deus é o próprio Cristo. Exato. E ele é o primogênito, o cara que institui e é o cara que é o mediador. Ele começa invocando o nome de Deus como Pai Nosso. E quem vai ousar chamar Deus se não o unigênito, se não o Filho genuíno? Então, o Cristo está aí nessa oração quando ele chama de Pai Nosso. Nós só somos filhos desse Deus pelos méritos de Cristo. Por causa dele. Então, não tem tá tranquilaço, tá? E outro aspecto dessa frase, Pai Nosso, desse início, é que Deus agora abre uma relação íntima conosco, uma relação familiar, que deve impulsionar as nossas orações serem feitas com paixão, com amor realmente. Não, e você imagina naquela época, né? No meio de tanto fariseu que estava ali acostumado a lavar as mãos para escrever o nome de Yahvé com aquele tetagrama bonito, ou falar do próprio Senhor com todo cuidado para não ser algo banal, e de repente Jesus e fala... Ouvir pobres, pescadores chamando Deus de Pai. Pai Nosso. Pai Nosso. Imagina a cabeça daqueles caras. Eles são os réprobos. Eles são a escola da sociedade. Eles são os oprimidos. Mas exatamente isso tem que levar em consideração. Não, é totalmente insano. É muito por mais louco. que nós somos errados, por mais que nós somos pecadores, Deus ainda é o nosso Pai. Ele ainda age com intimidade. Exatamente. Isso tem que ficar evidente. Agora vem o que estás nos céus. Depois do Pai Nosso, é Pai Nosso que estás nos céus. Esse estar no céu não significa que Deus está excluído de nós. Ao mesmo tempo que ele remete a uma grandeza, a uma exaltação desse Deus, ele está no céu, o céu não contém a sua glória. Pelo contrário, ele derrama sobre nós essa glória e faz com que nós participemos dessa glória. É algo para que nós realmente exaltemos a Deus. O nosso Pai está nos céus, mas ele também é presente conosco nessa glória. A gente faz parte disso. Nós devemos glorificar através disso, mas também ter essa intimidade com essa glória dele. Aí vem a primeira petição. Santificado seja o teu nome. Isso tem que envergonhar. É uma petição para que Deus santifique o seu próprio nome. Santificado seja o seu próprio nome. Existe alguma coisa na Terra? Existe alguma coisa na Terra que é digna de santificação? Que consiga santificar o próprio Deus? A não ser o nome dele? Existe algo
mereça ser santificado a não ser o nome desse Deus, a não ser Ele. E a gente precisa pedir isso porque nós não fazemos. Os ímpios não fazem, a terra não faz mais por causa do nosso pecado. Isso tem que levar... E vale a pena a contrição. citar que a submissão de Cristo para com o Deus Pai. Sim, exatamente. Santificado seja o teu nome. Então o Deus encarnado, ele está submisso. Deus, ele é o próprio Deus encarnado, está submisso à vontade do Pai, e ele pede que Deus seja santificado. Exato. E aí ele passa pro venha o seu reino. A questão do reino ser instaurado na terra, ela é uma colocação de submissão. Ele se coloca submisso, olha, que o seu reino seja instaurado, que ele venha para essa terra e subjugue a todos que sejam contrários a ele, as minhas vontades, os ímpios, tudo, que o seu reino subjugue, que seja como uma guerra. Aquela ideia, essa ideia militar de um reino que invade outro e domina tudo e toma tudo pra si, tem o controle. Agora, seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. A questão é um contraste, assim na terra como no céu. Pressupõe que a vontade de Deus já é feita subitamente no céu. Ela é feita. Os anjos cumprem a sua vontade no céu, coisa que nós aqui na terra não fazemos, por conta dos nossos pecados. Nós precisamos pedir para que essa vontade seja tomada, venha e tome as nossas vidas. Ela realmente domine a nossa vontade para que nós façamos isso. A próxima petição seja feita a sua vontade assim na terra como no céu. É esse contraste. É um contraste que é posto aqui. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, é no sentido de que a vontade de Deus já é subitamente executada no céu. A glória dele domina ali e ela é executada. Coisa que nós não conseguimos fazer aqui. Por mais que nós vivemos à luz da lei, por mais que nós vivemos à luz do que é santo, nós não conseguimos executar a vontade de Deus, o que ele decretou, por causa do nosso pecado, por causa das nossas maldades, dos nossos desejos perversos, por causa da nossa depravação. Esse é o fato. O homem caiu e não consegue mais executar a vontade de Deus, senão pela ajuda dele, senão por graça dele. É só isso. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. O sentido aqui não é simplesmente da coisa cotidiana, do alimento físico e do alimento espiritual também, mas é a questão da providência. Deus vai providenciar todos os dias, cada dia por vez, a sua vontade. E a gente tem que crer nisso. É ali um momento para que nós sejamos encorajados a confiar nesse Deus, a depender dele, a ter esperança e não ficar ansiosos com o que vai vir, com o que pode acontecer, mas depender da providência desse Deus. O alimento, a falta dele, qualquer coisa. E ali tanto que é uma preparação para o que ele vai dizer logo em seguida no versículo 33 desse capítulo 6, que que incita a gente a buscar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas, as coisas necessárias para a sobrevivência, para a nossa vivência aqui na Terra. É uma preparação para a gente ter contentamento com aquilo que a gente já tem no dia de hoje, no momento presente, né? A próxima petição é: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, ok? Aqui não é simplesmente para que Deus perdoe as nossas dívidas ao passo que nós perdoamos. Não é excluído, não é comparativo, não é proporcional. Mesmo porque o perdão é dele. A dívida é dele, entendeu? A gente pede para que Deus perdoe os nossos pecados conforme nós perdoamos os nossos irmãos, no sentido de que nós vamos praticar a exclusão da ira. Nós não vamos mais ter ira com as ofensas. Nós vamos agora ter longanimidade, temos paz. A gente não vai em algum momento se vingar. Pelo contrário, nós vamos simplesmente se apaziguar e ter paz com todos. Paulo cita isso, né? Se depender de vós, tem paz com todos. E é isso que a gente está pedindo. Que Deus seja piedoso, que Deus seja misericordioso e haja com esse amor para conosco. E aí a gente vai partir pro último passo. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A situação aqui é para que Deus não nos deixe cair em tentação. É um fato de que não é simplesmente pedir para que Ele livre a nossa vida, mas para que Ele nos abasteça de habilidade para que nós lutemos contra essas tentações, para que nós vivamos contra essa coisa do pecado que luta contra a vontade de Deus, da carne militando contra o espírito. Sim. É esse sentido. E livra-nos do mal é realmente livrar das ciladas do maligno. É livrar da sedução do diabo, é livrar das tentações desse mundo que são postas diante dos nossos olhos. Os perigos também, né? Sim, os perigos. E sim, essas coisas são sedutoras. Elas muitas vezes dominam as nossas vidas. E essa é a petição maior. E essa última petição, ela é concernente às coisas do céu, à eternidade. Livra-nos para que nós possamos viver contigo eternamente. É para isso que ele está indo. E aí ele vai encerrar com, acho que, o que a nossa vida deve encerrar. Porque, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. É uma reverência, é uma paixão por esse Deus. É uma dependência total, porque ele fala assim, tudo que foi orado antes é só porque é teu reino, sim, a glória e o poder para todos sempre. É a tua vontade. É o teu reino, não o nosso, né? Sim. Ou seja, é uma oração completa. Você tem gratidão, você tem exaltação, você tem adoração, você tem petição também. Reconhecimento de pecado. Reconhecimento de pecado, tudo numa oração só. O Pai Nosso, ele é gigantesco e simples na sua eficácia mesmo, pela simplicidade de Jesus. E
Ou seja, não precisa ser longa, mas pode ser curta e muito profunda. Exato. E com isso, a gente... Né? Quantidade nunca foi qualidade mesmo, né? Exato. Verdade. E com isso que a gente tem que fazer é... Gente, olha como Cristo orou. Exato. Eu acho que ele é o maior exemplo de oração. Não tem quem vença Cristo em oração. Eu acho que os joelhos dele são os mais calejados de toda a Bíblia. Se pudesse competir, não haveria quem vencesse, né? Não tem cabimento nisso. Mas é isso, galera. Que esse vídeo sirva para encorajar todo mundo a continuar orando de uma maneira simples e eficaz como o próprio Senhor Jesus nos ensinou, tá? Não adianta só orar para nós também, né? Eficaz e sincero. Exatamente. Derrame seu coração. Ame. Seja apaixonado por esse Deus. E ore por nós também. Já aproveita que está nesse embalo aí de oração. Já ora pra galera aqui. Obrigado, galera. Segue aí. Se inscreve no Se canal. inscreve no canal. Aí, tchau. Agora fanpage. nós estamos no Instagram. Tá bem legal. Instagram, temos até playlist no Spotify agora. Tá chique. É isso aí. Tamo em tudo, mano. É nóis. Falou, galera. Valeu. Abraço.